município de Taubaté, diretoria do interior. Tá? Primeiro, né, sobre esse tema, como é possível alcançar a felicidade de acordo com a ética aristotélica? O que me motivou, né, escolher esse tema? Porque todas as questões que eu partilhei com meus colegas ao longo do curso, até mesmo antes na faculdade, talvez uma das mais importantes que seja para a nossa vida, que provoca o ser humano, seja como ser feliz, o que é a felicidade, o que fazer para ser feliz. De todas as questões que a gente pudesse listar, talvez, certamente, essa estaria dentro das principais, né? Porque acredito que de nada vale as nossas pesquisas se a conclusão de tudo isso é a nossa frustração, a nossa tristeza, ficaria uma coisa meio desmotivadora, né? Será que a filosofia, o objetivo da filosofia é levar todos à tristeza, à depressão, né? Talvez isso seja um momento, mas acredito que a felicidade, essa busca, tem essa importância. Aristóteles, foi isso que eu gostaria de destacar, né? Uma coisa mais pessoal. Muito bem. Então, para desenvolver essa pesquisa, eu dividi ela em 3 perguntas principais. Várias perguntas foram surgindo ao longo do trabalho. E aí, para dividir isso melhor, a primeira pergunta: qual a natureza da felicidade? Tá? Aristóteles, então, vai começar no seu livro A Ética Nicômaco com aquela frase, né, o primeiro parágrafo lá, né? Toda arte, toda ciência, toda investigação visa um bem. Tá? Então, cada ato humano, cada produção humana visa um bem. Certo? Mas se visa um bem, então por que no meio desse caminho acontecem várias coisas que prejudicam e que trazem um sentimento, um prejuízo à vida humana? Tá? Aí Aristóteles, nesse mesmo capítulo, vai responder que é porque muitas vezes o homem toma a escolha errada, faz as escolhas erradas, os meios errados para atingir esse fim. Então, a felicidade em Aristóteles, no primeiro momento, é, primeiro, um esforço do ponto de vista da sua natureza, um esforço prático, e um fim incessante que cada um deve buscar. Posto isso, né, a pergunta: é possível ser feliz? Né? Dentro dessa pergunta, a gente poderia fazer inúmeras outras perguntas. Né? Será que a felicidade é uma ilusão? É uma ficção? É uma coisa que a gente passa ao longo da vida buscando e nunca encontra de verdade? Será que os sentimentos que a gente atribui, né, como pertencente a isso que supostamente dizem que é felicidade, realmente é felicidade? Né? Então, se é possível a felicidade, ela está no ponto físico, ela é o quê? Aí a gente poderia levar as lendas, né, as antigas, do baú no final do tesouro, o céu, e outras tantas coisas que vão dizer que a felicidade está num ponto estático e o homem deve buscar se aventurar a encontrar esse ponto. Né? Aristóteles vai tentar então dar uma outra resposta a isso. Ele vai dizer que sim, é possível ser feliz, mas através do esforço. A felicidade não está em um ponto qualquer. Ela não é dada por acaso, mas antes de tudo, pelo empenho do homem de lidar com a sua natureza, que ele diz composta, né? Corpo e alma ali se conflitando. E aí cabe ao homem, então, valorizar um aspecto da sua natureza para atingir essa felicidade. Né? Não como algo perene, mas como um esforço cotidiano. E aí, então, a pergunta seguinte que se deve fazer para ser feliz, afinal de contas, né? Se ele disse a natureza da felicidade como um bem, como um fim, depois disse que sim, é possível ser feliz, valorizando um aspecto da nossa natureza, por fim, então ele vai responder que, para ser feliz, devemos agir de acordo com a razão, uma vez que as paixões, né, da alma e a razão vivem em constante confronto, né, e depois aí
muita gente vai discordar de Aristóteles, né? Filosofia, vamos dizer que ele, junto com Sócrates, foi o grande vilão, né? Que acabou valorizando o aspecto racional, abolindo e esquecendo lá, né? O Dionísio. Mas aí então ele vai dizer que o que fazer para ser feliz? Agir de acordo com a razão. O homem virtuoso, aquele que pratica a areté e busca então atingir a eudaimonia, ele deve agir de acordo com a razão e buscando a justa medida entre a ausência e os excessos. Praticamente foi isso, né? Concluindo então a apresentação. Como eu disse no início, a felicidade é uma pergunta importante que eu levo para toda a minha vida e acredito que muitos aqui compartilhem disso ou compartilharam em algum momento. Mesmo aqueles que são céticos e nem acreditam nisso, né? Mas então, vendo, né, a crise grega atual, lá na época que eu fiz a pesquisa, se sai ou não sai do euro, aqueles protestos, né? Você fala, mas puxa vida, como é que um país que produziu tantos intelectuais, né, lá no berço da filosofia, para alguns teóricos, né, parece que é um país infeliz, vamos dizer assim, naquele momento, né? E aí, então, vendo também as inúmeras produções que a gente, quando a gente vai nos shoppings, nas bancas, né, aquelas receitas mágicas de felicidade que são vendidas, né, e que tiram aí um comércio importante, né? Será que o Aristóteles é mais um, poderia ser enquadrado mais um nessa lista aí dos médicos aí, né, das autoajuda? Será que é isso? E eu acho que não, né? O Aristóteles ele não propõe nenhuma coisa fácil, né? Nenhuma receita para se atingir a felicidade. Mas antes ele propõe sim uma provocação e um meio não nada fácil para que o homem possa ser um pouco mais feliz e ter uma vida mais realizada. Para ele também é importante dizer que o escravo, né, a felicidade lá na Grécia tempo dele não era para todos não, né? Era só o homem livre lá, que poderia, os bem-nascidos, né, que poderiam aí atingir essa felicidade, que ele então procura isso. Bem, teria muitas coisas para dizer, mas acredito que esse seja suficiente aí, e aí deixo aberto para alguém quiser fazer uma pergunta, até a examinadora, e agradecer a oportunidade de estar aqui, do curso, dos colegas do fórum, do bate-papo que a gente teve. E é isso, foi muito bom chegar até aqui. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua pesquisa. É um trabalho árduo, de fato, esse, né? E parabéns. Você se propôs a apresentar a possibilidade de alcance da felicidade em Aristóteles, expôs o conceito, primeiramente, né? Para eu poder falar sobre a possibilidade de alcance, eu preciso expor o conceito primeiro. Ok. Você também falou do quão recorrente é o tema da felicidade na vida humana, e parece que a partir daí também se deu o seu interesse, né, pelo tema. E tendo em vista, então, a felicidade aristotélica, o conceito de felicidade aristotélica, pensando no estudante hoje, no jovem estudante hoje, você acha que é possível uma efetividade dessa felicidade aristotélica para o estudante, para o jovem estudante hoje, dessa felicidade que está ligada à virtude, à razão, pensando no estudante e ampliando também para o homem em geral? Você vê alguma uma possibilidade de alcance dessa felicidade? Muito bem. Eu lembro, essa pergunta mesmo já foi feita no tempo lá da faculdade, né? Não foi nem no curso agora. E eu lembro que alguns professores sempre falavam do problema do anacronismo, né? Da gente pegar
pegar ideias antigas e aplicá-las a hoje de forma fechada e pronta, como se fosse, né, dar conta da realidade. Claro que, como eu disse, a felicidade não era para todos naquela época aristóteles, os casos estavam fora, mas pegando os conceitos assim hoje, fazendo uma releitura, né, as ausências e os vícios estão aí hoje, né? Basta a gente andar aí na sociedade e ver, né, quando a gente fala de excesso, tá? Está aí. Isso a gente vivencia. Então, é claro, fazendo uma reciclagem desses conceitos, uma releitura, eu acredito que eles possam sim ser aplicados, não de modo universal, mas algum jovem pode ter esse perfil de buscar uma postura mais equilibrada, né? Não se deixar muito abandonar nesses sistemas, ter uma vida, né? Eu acredito que possa sim ter feito uma releitura desses conceitos e aplicada hoje. Eu acredito que já até é feita hoje em dia por algumas ciências humanas, aí, como a psicologia, né? Quando você vai no consultório e vai ver o que você está fazendo demais na sua vida que está te prejudicando e vai buscar fazer você enxergar um outro lado ali para, né, aquilo que está te trazendo problema, né, dar uma equilibrada ali, enfim. Eu acredito que sim, mas não exatamente tal e qual Aristóteles dizia sua época. Só mais uma coisa, e aqui é mais uma sugestão, quanto ao título do seu trabalho. Eu seria interessante um título próprio, porque esse foi o tema apresentado como possibilidade do tema ética, né, da disciplina ética. Um dos temas era como é possível alcançar a felicidade de acordo com a ética aristotélica. Então, substituir esse tema oferecido pelo programa por um título próprio, né? E fazer uma nova postagem da versão final após, né, a pesquisa na plataforma. Mas, né, pelo que eu vi em relação à formatação do trabalho, está ok, né? A formatação exigida correta, só a questão do título mesmo, essa alteração, tema por um título. Então, essa questão do tema mesmo, eu até tinha conversado com o Marcos Gonçalves, ele falou que não teria problema. Mas não é indicado, tendo em vista que não é o seu título, né, do seu trabalho. É um tema oferecido pelo programa. Né? Então, aí está inversamente o trabalho, né? A autoria do trabalho é seu possível, então, como sugestão. Certo? Aí é só mudar o título, botar novamente. Isso, versão final, após, né? Vou precisar de entrar de novo. Não. Quanto à questão da formatação do trabalho, está ok, então também não haverá necessidade de formatação, ativação, né? Está tudo ok. Mas essa ressalva mesmo, substituir o tema por um título. Okay? Qual título você o trabalho é seu, né? Por favor. Parabéns, Leandro, né? Leonardo.